Muito boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos ao canal da Associação Espírita O Bom Samaritano, aqui no YouTube, para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais uma segunda que chega para nossa alegria, e hoje temos aqui, mais uma vez, o nosso queridíssimo companheiro lá de Cerqueira César, o João Máximo. Boa noite, João. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Marcelo. Boa noite, queridos irmãos do Bom Samaritano e que todos que estão conectados aqui conosco possamos ter uma noite proveitosa de reflexões a respeito do Evangelho do Cristo, para que possamos nos fortalecer nessa caminhada, né? Boa noite a todos. É isso aí, João. Aqui com a gente já está a nossa equipe aqui de, Opa! de amigos que estão aqui vibrando já junto com a gente aqui. A Vilma, o Carlos, o pessoal da segunda-feira aqui que não falta nunca, a Márcia, a Clarice. Muito obrigado a todos vocês pela presença sempre constante aqui. A nossa queridíssima Alda, dando uma boa noite aqui. Deus abençoe a todos, irmãos, que nosso Evangelho seja a luz para muitos. Assim seja, Alda. Obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente, viu? Está aqui também a Madalena, está aqui o Ronei, o pessoal já está chegando aqui. Enquanto o pessoal vai conectando aqui no nosso canal, João, quero lembrar a turma da nossa caixinha de oração virtual, que está aí Sim. firme e forte, funcionando, e vocês podem se sentir aí encorajados para fazer uso dela. Onde ela está? Aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, da onde a gente está falando aqui da nossa telinha, você desce ali um pouquinho, você vai ver um link e um formulário do Google. E aí você entra ali, preenche seus dados, preenche os seus não, né? Os dados do beneficiário. Pode até ser você também, não há problema nenhum. E aí um grupo de amigos que se reúne constantemente para fazer vibrações, para fazer orações, vai dessa forma mesmo, vibrar e rezar e orar em benefício desses nossos irmãos que estão precisando, sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados, tá ok, pessoal? Vamos fazer uso. Aqueles que ainda não se sentem à vontade, não têm condições de ir à casa espírita, podem continuar fazendo uso aqui da nossa caixa de oração virtual, beleza? Pessoal que continua chegando, João, está aqui a Josi, lá de Taubaté. Boa noite, Josi. Olha aqui, ó. Uma ótima semana a todos. Está ela desejando aqui, ó. Tenhamos o Evangelho abençoado. É o Josi, ou José, lá de Taubaté. Seja bem-vindo. Está aqui o Valdir, está aqui a Olga. O pessoal está chegando. É isso aí, João. Hoje nós vamos continuar aí, quem sabe encerrar o capítulo 12 do Evangelho, não é? Com as instruções dos Espíritos. É isso, João? Exatamente, exatamente. Legal. Mas antes de começarmos, então, vamos fazer uma prece de abertura para que consigamos todos vibrar aí de maneira mais conjunta, né? Porque as orações, quando são conjuntas, elas ganham uma força maior, né, João? Com certeza. Você quer que eu faça, Marcelo? Eu adoraria. Fique à vontade. Então vamos lá. Eu convido a todos a fecharmos os olhos e abrirmos o coração a Jesus, entrando em sintonia com essa equipe espiritual que nos envolve nesse momento, para que ao longo de nossa reunião possamos absorver as reflexões, assimilá-las ao nosso coração, fortalecê-las em nosso propósito de renovação, que ao longo de nossa reunião as equipes espirituais possam nos abençoar o propósito de continuar caminhando para que um dia possamos nos planificar na mensagem do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meu querido. Queria também lembrar
em dar uma boa noite aqui aos amigos, não apenas aqui do canal da Associação Espírito Bom Samaritano, mas também aqueles que assistem essa nossa reunião para o estudo do Evangelho, pela Rede Amigo Espírita e pela Web Rádio Fraternidade. Sejam todos muito bem-vindos, né? Muito bom estar com vocês aqui hoje. João, vamos lá? Vamos. Bom, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo semanal. E como o Marcelo bem colocou, nos coube analisar hoje a segunda e última parte do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os inimigos, né? E Kardec é de uma lucidez a toda prova, pois, para a elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, ele utilizou de uma forma muito perspicaz. Ele coloca uma passagem evangélica vinculada ao tema, as suas análises pessoais, segundo a sua visão da própria doutrina, e ao final ele deixa os espíritos falarem a respeito do tema, que ele bem colocou como uma instrução dos espíritos. Então, nas semanas anteriores, tivemos ocasião de estudar o início, né? O fazer o bem, pagar com o bem o mal que nos fazem, inimigos desencarnados, oferecer a outra face, dentre outras análises que Kardec bem colocou, e os nossos colegas de trabalho aqui também já colocaram de forma brilhante. E nos cabe agora analisar a instrução dos espíritos. Mas a instrução dos espíritos, nesse particular, nesse capítulo, é instigante e diferente. Porque se na primeira parte Kardec analisa o amor, o bem, a necessidade de pagar o mal que nos fazem com o bem, a necessidade de oferecer a outra face, na passagem da instrução dos espíritos, os espíritos se utilizam de análise de 3 sentimentos negativos, de 3 atitudes perniciosas, que nada mais são do que 3 filhos espúrios, 3 filhos indesejados, que nascem da relação nossa com os nossos inimigos, que seriam a vingança, o ódio e o duelo. Então, essas 3 características, esses 3 sentimentos, essas 3 práticas, elas nascem filhas do orgulho e do egoísmo, que todos nós ainda, na nossa atual fase evolutiva, ainda guardamos no coração. Uns em maior proporção, outros em menor. Então, o que eu gostaria de analisar hoje com vocês são esses 3 filhos impuros, né? A vingança, o ódio e o duelo. Pois bem, mas para que nós possamos entender um pouco melhor isso, a gente precisa entender o seguinte: o primeiro item, a primeira análise da instrução dos espíritos é exatamente a respeito da vingança. É exatamente a respeito da vingança. E ali, o espírito amigo nos orienta algo sério, algo grave, dizendo que um espírita, uma pessoa que se arrogue o direito de vingar-se, não pode ser considerado espírita e também não pode ser considerado cristão. Só essa frase já nos choca. Mas, ao final, propriamente no último parágrafo, ele coloca o seguinte:
que é inadmissível que alguém que se arrogue o direito de vingar-se seja membro da grandiosa família espírita e que esse indivíduo se torna indigno de ser portador de tal nome, espírita. Então, vejam que gravidade, que gravidade. E a vingança, ela nasce, como eu coloquei, dessa relação que nós temos com os inimigos. Mas para isso, nós precisamos entender primeiro de onde que nasce essa relação. O porquê nós temos inimigos. E aí, alguns podem dizer, isso faz parte do planeta de provas e expiações. Ter inimigos, nós temos. E não é assim. Não é assim. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Né? Por quê? Porque, como lindamente Divaldo Franco nos fala, todos nós temos pessoas que não gostam de nós, pessoas que não simpatizam conosco. Mas o problema não é que os outros não simpatizem conosco, que os outros sejam nossos inimigos. Esse não é o problema. O problema existe exatamente quando nós nos tornamos inimigos do outro. Porque se nós formos analisar, até Jesus, o divino amigo, o espírito mais perfeito que pisou a terra, conforme a definição que Kardec coloca em uma nota a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando a espiritualidade superior nos fala que Jesus é o nosso modelo e guia. E ele coloca assim: Jesus é o espírito mais puro que pisou a terra, e a sua mensagem é reflexo mais perfeito da vontade de Deus. Então, se o próprio Jesus teve inimigos, quem de nós pode se arrogar o direito de não tê-los? Mas, como eu disse, o problema todo não é ter inimigos, é ser inimigo. Ou como, bem colocado pelos nossos colegas aqui de estudo, pagar o mal que nos fazem com o bem. Oferecer a outra face. Porque quando nós somos perseguidos, quando nós somos humilhados, quando nós fazemos o mal, recebemos o mal, nós ainda caminhamos. Porque apesar de todas as dificuldades que os inimigos nos impõem, nós ainda mantemos a consciência tranquila. Mas, quando eu me volto contra a pessoa que me prejudicou para prejudicá-la, aí eu me torno inimigo dela. E a minha consciência pesa. É exatamente aí que entra o sentimento de vingança. Muitos falam da lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Na realidade, essa lei hoje é um absurdo. Mas quando nós vamos analisar a história do povo hebreu, até a chegada de Abraão, o grande pai da raça hebraica, a partir do momento que ele sai da sua cidade, Ur, para sair peregrinando pelo deserto em busca de Canaã, a terra prometida, segundo a orientação de Deus, antes disso tudo, a vingança, o sentimento de lei e de justiça era muito enraizado ao sentimento de vingança. Então, não havia uma proporção. Não havia uma proporção. Porque, por exemplo, vamos colocar um exemplo. Antes de Abraão, se eu entrasse na casa de alguém e roubasse um pertence dele,
ele poderia ir à minha casa, me matar, matar a minha família e tacar fogo na minha casa. Veja que há uma desproporção incrível nisso tudo, né? Então, quando chega Abraão e começa a doutrinar, começa a orientar, começa a governar o nascente povo hebreu, ele institui a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Não como forma de recriminação, mas como forma de atenuar, como forma de trazer uma certa proporcionalidade a um ato equivocado e a sua consequência natural, né? Ou, entre aspas, a sua vingança. Então, balizava ao povo hebreu a vingança. Então, se o outro roubasse, ele tinha o direito de tirar algo dele. Se ele matasse, ele tinha direito de matar o outro. E assim por diante, né? Quando chegamos em Moisés, nós encontramos os 10 mandamentos da lei. Os 10 mandamentos da lei, que é a primeira revelação divina à humanidade. Para alguns, o selo, a aliança de Deus com a humanidade. E ali o capítulo, o artigo 5º, o 5º mandamento nos fala não matar. E aí Moisés começa a adaptar a conduta da lei de talião aos 10 mandamentos. Então, a partir daí, nós observamos que a lei de talião, no sentido da morte, que é o mais grave, era reduzida, né? Então, a pessoa não matava aquele que infringiu o crime de morte a um familiar, como era antigamente. Havia um conselho que fazia o julgamento. Então, reduz, traz uma certa justiça, ainda muito pálida. Mas chegamos a Jesus. E até Jesus, a ideia proposta por Moisés, não obstante já ser um avanço, mas ainda muito primária, era a ideia de que nós devemos odiar os inimigos, fazer o mal aos inimigos e amar os amigos, né? Então, por exemplo, colocar um exemplo aqui, não colocando o termo, as razões pela qual era assim, porque senão nós vamos perder muito tempo com um assunto fora do tema. Mas, por exemplo, os samaritanos eram odiados pelos hebreus. Odiados. Então, se você matasse alguém, um outro hebreu, você era julgado e condenado. Na maioria das vezes, à morte. Mas se você matasse um samaritano, não acontecia nada com você. Você não era nem julgado. Então, veja a proporção que era. Quando vem Jesus e nos fala, perdoa 70 vezes 7 vezes, ama o teu próximo como a ti mesmo, e aí quando lhe perguntam quem é o próximo, ele coloca a linda parábola do bom samaritano, instigando essa rivalidade, né? E depois vem nos falar ainda, ama os vossos inimigos, ou seja, quebra definitivamente as leis anteriores para vincular a lei do amor. Porque a vingança, ela prejudica o vingador, não a pessoa vingada, porque ele pesa na consciência. E qual o motivo essencial da vingança? Que justifica na cabeça de uma pessoa que quer se vingar esse ato translocado?
Ele me feriu, portanto, eu sou vítima, então eu tenho o direito de me vingar, uma vez que ele não é digno do meu perdão. Essa é a base. Nós podemos justificar os nossos atos de vingança de várias formas, maquiar, mas em realidade é isso, né? Ele não se torna digno do meu perdão, então eu tenho o direito de me vingar, uma vez que eu sou vítima. Só que a doutrina espírita, totalmente vinculada à mensagem de Jesus, nos fala outra coisa. Primeiro, eu não sou vítima de nada, porque Deus é misericórdia e a justiça. Questão 13 do Livro dos Espíritos. As características de Deus. Deus é infinitamente justo e misericordioso. Se Deus é justo, tudo o que acontece comigo tem uma razão. Tem um porquê justo. Portanto, se um indivíduo que não gosta de mim conseguiu me prejudicar, é porque eu precisava passar por essa experiência. Ah, João, mas isso eu não concordo. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, causas bem-aventurados os aflitos. Item 4 e 6, se não me falha a memória. Causas anteriores e atuais das aflições. Tudo o que eu faço gera uma consequência, gera uma necessidade de reparação, gera necessidade de eu reabilitar-me diante da minha consciência culpada, que é, segundo a questão 621, a consciência, a lei de Deus presa em nós. Eu desajustei os mecanismos sutis da justiça divina, da lei divina, através da minha consciência culpada, através dos meus atos. Eu preciso reestruturar isso para poder encontrar a paz de consciência. Artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, que é uma mensagem colocada no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. A única forma de apagar uma falta é o arrependimento, não quero fazer mais. A expiação, o sofrimento gerado por isso. E a reparação. Reparar o erro através da prática do bem ou do sofrimento. Então, dessa forma, não há vítima. Ou como diz Joana de Ângeles, na Terra existem justos, existem injustiças, mas não existem injustiçados. Esse é o primeiro ponto, que quebra por terra a vingança. O segundo ponto que a pessoa diz é assim: ele não é digno do meu perdão. Imaginando que o perdão é direito de quem foi ofendido. Não é. Jesus instituiu a lei do perdão na cruz. Senhor, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Porque a lei do perdão é obrigação, não é direito. O perdão é a chave que nos liberta. Porque enquanto eu não perdoar, eu não consigo me desprender da pessoa que me agrediu. E por quê? Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Então, a partir daí, a gente compreende a necessidade de perdoar sempre. É fácil? Não. Mas quando nós entendemos que Deus é justo e o que nos aconteceu, mesmo que tenha sido pelas mãos do nosso agressor, era necessário para que eu passasse por essa experiência devido às minhas experiências anteriores, enfim, porque Deus é justo.
Quando eu entendo que o perdão não é direito, é obrigação, e quanto mais rápido eu conseguir perdoar, mais rápido eu me liberto dele, porque é muito comum, meus irmãos, a gente recebe uma agressão, o indivíduo que nos agrediu, ele está vinculado à lei divina através da sua consciência culpada. Ele vai voltar para reparar esse erro. Se eu perdoo, eu me liberto, ele volta sozinho. Se eu não perdoo, ele volta para reparar o erro comigo e eu volto junto com ele para reparar o erro da não misericórdia. E quando nós entendemos o terceiro ponto, que somos imortais, que nada vai nos matar, inclusive aqueles que não gostam de nós vão viver para sempre, é melhor se reparar o quanto antes. Então, a vingança não leva a nada, porque é o vencedor, o vingador, que cai em cima do vingado. O vingado, muitas vezes, sofre, e se sofre, tem as suas razões. Mas nós, ao assumirmos a mão da justiça divina, nos vinculamos a um novo erro. Na terra é necessário o escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. E aí nós compreendemos as mensagens, a mensagem inicial sobre a vingança do Instrução dos Espíritos, dizendo que todo aquele que já compreende a imortalidade, a lei de causa e efeito, a lei da misericórdia, do perdão e do amor, conhecida na parte terceira do Livro dos Espíritos como lei de justiça, amor e caridade, não pode se arrogar o direito de se vingar. Nós vemos isso constantemente na prática das reuniões mediúnicas. Espíritos voltando e sofrendo porque não perdoam. E no momento que perdoam, se libertam. Mas o orgulho de abrir mão do sofrimento, de abrir mão de fazer o outro sofrer para encontrar a paz, é difícil, né? Mas tudo isso está vinculado ao ódio. E o que é o ódio? Quando a gente fala em ódio, a gente lembra de Fénelon, na segunda mensagem da Instrução dos Espíritos, do capítulo 12. Quando ele fala que devemos seguir a orientação de Jesus e amar ao próximo como a si mesmo se ama, fazendo ao outro o que gostaríamos de receber. Porque o ódio, ao contrário do que muita gente imagina, não é o contrário do amor. Porque o ódio em si não existe. O ódio é o amor que enlouqueceu. É uma relação íntima que nós temos com um determinado indivíduo que enlouquece em virtude de um mal que ele tenha nos feito. Mas quando nós entendemos tudo isso que a gente colocou, que não há vítima, que há imortalidade da alma, e que eu não devo guardar rancor e nem mágoa, devo perdoar, a gente mata o ódio pela raiz. Mas e como nós fazemos para conseguir isso, né? Porque o ódio começa a crescer dentro de nós. É o amor que enlouquece. Nós temos afinidade com alguém, em algum momento, nessa existência ou em existências anteriores, prejudicamos essa pessoa. E essa pessoa, não perdoando, não compreendendo a lei máxima do perdão, não compreendendo a necessidade de encontrar a paz para não se vingar para encontrar a paz, ele começa a se vingar de nós.
E aí o ódio agiganta. E o ódio, naturalmente, onde há o ódio, onde há essa usina geradora de energia negativa, nós não conseguimos nos vincular ao bem. E nós recebemos constantemente essa energia perniciosa do mal. O que Chico Xavier diria, em outras palavras, não adianta nada ser religioso e continuar fazendo mal aos outros. Chico Xavier colocava essa frase. Por quê? Porque o ódio não leva a nada. Não leva a nada. Ainda mais nós, que já conhecemos todas as bênçãos e as diretrizes da doutrina espírita, que nos dá lucidez de saber os porquês da vida. Por que que eu não vou com a cara de fulano? Por que que meu santo não bate com o de ciclano? E sabendo disso, que eu sei que isso vai doer no orgulho de todos nós, mas sabendo que na maioria esmagadora das vezes, o parente difícil, a pessoa que nos persegue, aquele que não gosta de nós, na maioria das vezes não gosta de nós por algo que a gente fez a ele. E se a gente não encontra essa razão na vida física atual, encontramos em vidas anteriores. Mas o orgulho nos cega. Nós achamos que, não obstante estarmos sofrendo, o prazer de ver o outro sofrer é maior. E aí eu conto a vocês uma história bem rápida, bem simples, a respeito do ódio, que está inscrita no Talmud, o livro sagrado, que fala assim: existiam dois judeus, ambos bons, fiéis, trabalhadores, cada qual tinha uma loja, e uma de frente para a outra, e se odiavam. Eram amáveis, gentios e bondosos com todos, mas um não gostava do outro. Um queria prejudicar o outro. E um dia, Deus, Jeová, determinou que o arcanjo Gabriel descesse à terra para resolver a querela, resolver o problema, resolver a disputa. Ele examinou, viu, dentre os dois, qual tinha coração mais leve, e chegou a ele, apareceu a ele e disse: eu sou o arcanjo Gabriel, e vou te oferecer um desejo. Nossa, um desejo para mim, eu posso pedir o que for? Pode. Mas tem um porém. O que você receber, o seu vizinho da frente, o seu inimigo, receberá em dobro. Ah, então se eu pedir uma casa, ele ganha duas? É. Se eu pedir muito dinheiro, ele ganha o dobro? É. Nossa, então fica meio difícil, deixa eu pensar. E depois de um bom tempo pensando, ele, já sei, eu gostaria de perder um olho. Imagina, meus irmãos, ele sofreria demais sem um olho. Mas o sofrimento ainda não é o bastante para matar dentro dele a alegria de ver o outro cego, totalmente. É isso que o ódio faz. Ele enlouquece a mente. Ele não nos permite ver a realidade da vida. Porque o ódio, ele gera uma certa perturbação mental que a gente fica cego. A gente não vê a razão. A gente tem a noção errada de que o nosso inimigo é um ser totalmente voltado ao mal, que não há uma fagulha de luz e de bênção na vida dele. E aí nós erramos, porque todos nós somos filhos de Deus.
todos nós trazemos dentro de si a centelha divina, o amor, ainda em germe. Por quê? Questão primeira do Livro dos Espíritos. Que é Deus? A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ou seja, se eu sou filho de Deus, o meu inimigo também é. Só que o ódio, ele me cega. Ele fala, não, eu sou bom, eu sou correto, eu sou certo. Ele que está errado. Ele que não presta. Só que a gente esquece que ele tem família, tem uma esposa, tem um marido que o ama, tem filhos que o amam, tem pessoas que são seus amigos e o amam. Se uma pessoa é amada, ela não pode ser totalmente má. Mas e quem diz que a pessoa que odeia consegue encontrar razão? Não consegue. Por quê? Porque é o amor que enlouqueceu. Então, nós precisamos analisar essa questão. Analisar a forma com que nós encaramos aqueles que não gostam de nós. Já basta, meus irmãos, já basta. Já estamos há milênios nessa toada de sempre fazer o mal e perseguir aqueles que nos odeiam. A sempre odiar aqueles que nos perseguem. Porque uma coisa é conhecer o Evangelho, outra coisa é seguir. Eu concordo, mas a gente precisa começar. Aprenderam o que foi dito, amar vossos amigos e odiar vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, ama vossos inimigos, ora por aqueles que vos perseguem, porque se não fizer isso, que mérito tereis, se amar apenas aqueles que vos amam? E aí, o Espírito Fenelon nos fala uma coisa muito interessante. Ele coloca assim, se a lei de amor nos faz compreender e entender a necessidade do perdão, ele não nos exclui do convívio com aqueles que não nos gostam. Por quê? Lembra? Arrependimento, expiação e reparação. E aí eu me recordo, abrindo um parênteses rápido, reconcilia com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, enquanto estão na terra, para que o juiz não lhe entregue nas mãos do ministro da Justiça, e esse vos coloque na cadeia, e de lá sairá apenas quando pague o último ceitil. O que é o último ceitil? Ceitil era uma moeda hebraica de menor valor, o correspondente a 1 centavo hoje. Não sai. Por quê? Porque no momento que era para demonstrar a misericórdia, não demonstrou. E aí viemos juntos. Então, eu vi certa vez, e aí é tão interessante isso, né? De todos os locais a gente pode tirar coisas boas, né? Inclusive de uma novela da Globo. Uma determinada novela, alguns anos atrás, tinha a vilã, a mocinha e o mocinho. A mocinha e o mocinho, naturalmente, ficaram juntos no final da novela. E a vilã, chorando, dizia, eu odeio essa mulher, se referindo à mocinha. E a mãe da vilã disse a ela, você odeia? Perdoa, eu não consigo perdoar. Amar, eu não consigo amar. Por quê? Porque eu odeio demais. Aí ela falou algo interessante. Você odeia? Odeio. Então comece a se esforçar por odiar cada dia menos. Cada dia você odeia um pouco menos. Porque vai chegar um dia que você vai parar de odiar. E aí você vai começar a simpatizar com ela, e a partir daí
ter um amor sincero, transformando o ódio em amor. Porque o ódio, como disse, não é o contrário do amor, é o amor que enlouqueceu. Então, dessa forma, a gente compreende a necessidade e a importância que o perdão, que a lucidez, que a razão e que o discernimento tem para nos impedir de odiar. Porque se os outros nos odeiam, maravilhoso até. Porque Jesus foi odiado. Jesus foi perseguido. Jesus foi humilhado. Mas quando nós perseguimos, quando nós humilhamos, quando nós ferimos, aí nós estamos num caminho perigoso, porque a lei de justiça divina é clara, a cada um segundo as suas obras. Chico Xavier, mais uma vez, iluminado, disse certa vez assim: infelizmente, eu tenho muitas pessoas que não gostam de mim e me perseguem, mas eu passo perdoando e abençoando, porque quando eu chegar no mundo espiritual, eu posso olhar-lhes na cara, nos olhos, e eles vão abaixar as vistas, porque são eles que me perseguem e não eu. Então, dessa forma, nós compreendemos que o ódio não leva a nada, que o ódio é filho do orgulho, é se achar tão melhor do que o outro, tão melhor do que o outro, que eu tenho o direito de não ser perseguido, que eu tenho o direito de não receber contrariedades, que eu tenho o direito de ninguém me prejudicar. E quando alguém faz isso, eu me arrogo na violência do ódio, quando não caio no desfiladeiro da vingança. E aí, continuando as análises da instrução dos espíritos, vinculando ainda a esses dois irmãos, a vingança e o orgulho, a vingança e o ódio, filhos do orgulho e do egoísmo, a gente adentra a questão do duelo. E aí, por muito tempo, eu pensei, por que Kardec coloca no capítulo 12, amar os inimigos, a questão do duelo? Por que que os espíritos de luz, que fizeram parte da falange do espírito de verdade, se preocuparam por colocar a questão do duelo? De forma quase infantil, eu imaginava que eles tinham colocado a questão do duelo, porque na época, século XIX, eventualmente ainda poderia haver duelos. Né? O que eram duelos? Duas pessoas duelavam até a morte, né? Para lavar a honra, né? Enfim. Mas, num país que até a década de 60, 70, ainda se admitia a morte e se colocava como tese de defesa a legítima defesa da honra, né? A gente consegue entender um pouco a questão do duelo na França do século XIX. Mas isso vai muito além. Muito além. Né? E quando os espíritos, e aí são 4 espíritos que analisam essa questão, Francisco Xavier, que não é o Chico Xavier, Francisco Xavier, Santo Agostinho, falam da necessidade de perdoar, de compreender que ao lavar as mãos com o sangue do próximo, nós estamos profundamente desventurados. Eu fazendo uma ligação aqui, um link, uma ponte, com um fato
ocorrido no livro A Gênesis, escrito por Moisés, o primeiro livro do Antigo Testamento, lá no capítulo 4, versículo 6. Lembrando que a Gênese é um livro quase que totalmente figurado, e que tudo que está ali é simbólico, inclusive Adão, Eva, os dois filhos. E é exatamente isso que fala o capítulo 4, versículo 6. Quando Deus chega, Caim havia acabado de matar Abel, e ele pergunta: que fizeste do teu irmão? E ele, com as mãos com o sangue de Abel. Os próximos versículos dizem que Deus marcou Caim com a marca e expulsou dali. O que significa isso? Sempre que duelamos, sempre que prejudicamos, e aí não é só o fato de matar o corpo físico, mas sempre que assassinamos de alguma forma nosso irmão, seja no sentido propriamente da palavra, fisicamente ou moralmente, nós enchemos as nossas mãos com sangue, físico ou figurado. E aí Deus nos convoca: que fizeste do teu irmão? Nos coloca a marca da vergonha. Qual é essa marca? A mancha na nossa consciência da culpa, do remorso, que nós passamos a vida inteira tentando apagar, sem conseguir. E só é apagada através do arrependimento, da expiação e da reparação, seja ela pelo líquido do suor no bem ou pelo líquido das lágrimas do sofrimento. Então, a partir daí, a gente compreende que todo ato cruel feito contra alguém gera a necessidade de reparação, gera uma marca. E quando nós falamos em duelo, não falamos apenas em assassinato. Nós estamos falando em guerrear com o outro. Eu sei que talvez aqui até o Marcelo possa ficar um pouco constrangido comigo com o que eu vou falar, porque é um tema extremamente delicado, e principalmente nessa época de transição planetária. Mas sempre que eu não respeito a opinião do outro e avalio ou julgo o outro por uma opinião que ele tenha que não é a mesma que eu tenho, eu estou duelando com ele. Sempre que eu admito, vamos colocar aqui, que eu goste do candidato A e falo mal do candidato B, e todo aquele que fala bem do candidato B, para mim, é uma pessoa odiosa, uma pessoa que não serve, uma pessoa desqualificada. E o inverso também. Isso é duelo. Eu não estou, de alguma forma, duelando com o meu irmão. Eu não estou, de alguma forma, fazendo o mal em relação ao meu irmão. Toda vez que eu coloco, e aí eu vou colocar nos termos mais modernos, né, que antigamente nós chamávamos o inimigo ou adversário, aquele que não concordava com as nossas opiniões, para um duelo até a morte, por legítima defesa da honra. Hoje, o que fazemos? Entramos no Facebook e fazemos postagem
falando mal. Ah, é só uma postagem. Será? Todo ato que nós fazemos carrega energia, positiva e negativa. Se nós postamos alguma coisa de caráter negativo, se postamos algo contra alguém, ou contra um grupo, ou contra um candidato, ou contra qualquer pessoa, seja pelo motivo que for, isso gere perturbação, vai trazer uma energia negativa. E essa energia negativa se dissemina. É como uma folha de papel rasgada em vários pedacinhos que a gente joga pela janela. Você até pode se arrepender, mas você já não consegue juntar mais. Então, meus irmãos, esse é o duelo. Essa é a forma com que Kardec falava a respeito da necessidade de compreensão do outro, de fazer o bem àquele que nos faz mal. Se alguém postou algo na internet contra nós, ou contra a nossa posição social, econômica, política, religiosa, o que a gente faz? O exemplo. Desculpa. Desculpa, vamos voltar. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Marcelo, está me ouvindo bem? Tá ok? Tá me ouvindo bem? Parece que ficou um pouquinho mais baixo só, João, o volume. Espera aí. Aí. Desculpa. Agora deu. Deu? Deu. Deixa eu só... Perfeito. Tá bom? Deixa eu só concluir, então. Me desculpa. O telefone tocou aqui. Vai lá. Então, dessa forma, nós precisamos compreender a necessidade que cada um de nós tem de encontrar a oportunidade de perdoar, de compreender o outro, porque nós não podemos seguir o exemplo de Pilatos, a covardia moral de julgar e lavar as mãos. Não me importa o que vai acontecer. Não me importa o que vai acontecer com os outros, não me importa o que vai ser a consequência dessa palavra, desse post, dessa coisa que eu escrevi. Não importa. Esse é o exemplo de Pilatos. Qual é o exemplo de Jesus? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Sempre que recebermos uma pedra, uma provocação, um post indesejado, vamos lembrar de Jesus. Ora pelos seus inimigos. Oferece a outra face. Faça o bem àquele que te quer o mal, porque a única voz que o mal ouve é a prática do bem. Se tem algo contra um dos seus irmãos, chama ele, conversa, e se ele te ouvir, terá ganhado teu irmão. E é exatamente isso que Jesus nos orienta. O ódio só ocorre quando permitimos, através do nosso orgulho, que ele enlouqueça, que o nosso amor enlouqueça. A vingança só ocorre quando fechamos os olhos à razão, a razão de que tudo na nossa vida ocorre com uma razão e com uma justiça, que tudo na nossa vida faz parte de um plano maior, e que esse nosso irmão que está me prejudicando hoje está entrando no túnel de sombras do sofrimento e da reparação. E eu, com essa atitude que eu recebi, muito provavelmente estou saindo desse túnel de sombras. E apenas para encerrar, eu gostaria de colocar aqui uma passagem do Chico, e mais uma vez o Chico, né? Em que ele coloca
a seguinte posição. Um grande amigo dele, que ia ao Centro Espírita Luiz Gonzaga todas as semanas, e aquele dia ele estava muito triste, muito chateado, né? O seu escritório havia sido arrombado, levado tudo, ele tinha levado um grande prejuízo, e aí ele estava meio triste. O Chico chegou após a reunião e disse: meu filho, o que aconteceu? Chico do céu, a vida tá muito complicada, eu estou doente, entraram no meu escritório, levaram tudo, eu estou cheio de dívidas, eu estou com problema na família. Chico, eu estou apanhando tanto. E aí o Chico sorriu na forma brejeira dele, colocou a mão no ombro e disse: meu filho, dê graças a Deus. Como que eu vou dar graças a Deus de estar apanhando, Chico? Dê graças a Deus. Porque depois de 2 séculos batendo, quem apanha não tem tempo para bater. Você, depois de 2 séculos batendo, finalmente está apanhando. Não como castigo, mas como oportunidade de parar de bater. E é exatamente isso. Nós somos, cada vez que somos perseguidos, é um convite de Jesus para sairmos do túnel de sombras. Mas muitas vezes, ainda com os olhos equivocados e fechados pelo orgulho, a gente volta ao túnel de sombras pela mão da vingança, pelo alimentar do ódio e pela disseminação do duelo. Que Deus nos abençoe a todos. Me perdoe, viu, Marcelo? O telefone aqui tocou e eu não sei como, viu? Viu? Isso daí faz parte do ao vivo. Não se É preocupe. verdade, verdade. Perrengues, quem só passa quem faz ao vivo. Então, É verdade, verdade. estamos juntos. Isso daí não tem o menor problema. Eu tenho certeza que todos os nossos companheiros que estão acompanhando, atentos aqui aos seus comentários sobre o Evangelho, imagina, vamos relevar isso daí, que não é nada também, só porque tocou o telefone, né? Sim, Aqui, sim. quando eu dou aula, aqui faz 2 anos e pouquinho já online, já aconteceu de tudo que você imagina, já caiu, já entrou cachorro, já entrou gente, tudo que você imagina acontece. É verdade, verdade. João, mas você sabe que você, fazendo esses comentários, quando você falou do Chico, até achei que você ia comentar essa frase dele, que para mim é importante, quando ele disse que ele se sente entristecido, né? Se sentia entristecido quando ele era ofendido. Sim, Mas sim. ele ficaria ainda mais triste se ele fosse o ofensor. Né? Professor, exatamente, exatamente. Que vem bater em cima de tudo aquilo que a gente refletiu hoje, né? Exatamente. Mas você vê, ó, esses temas são muito importantes serem comentados. Olha aqui, eu vou como ela publicou aqui no chat, eu vou colocar aqui a mensagem da Josi, para que Sim. você possa também consolar o coração dela. Olha só. Ó. Mas como perdoar alguém se eu não acredito no perdão? Olha que doideira. Eu tento todos os dias acreditar no perdão. Mas daí vejo quem pediu perdão foi perdoado e simplesmente apronta outra vez. Aí ela fica com esse sentimento de raiva. Nossa irmã? Josi. Josi. Josi, minha irmã, boa noite. Que Deus te abençoe muito e grandemente. Realmente, Josi, Emmanuel tem uma frase que é, para mim, uma frase única. Jesus deixou a lição maior e mais difícil para o fim, quando ele diz: perdoa, Pai, que eles não sabem o que fazem. Foi a última frase de Jesus, ainda no corpo. Você tem absolutamente razão quando diz que muitas vezes nos entristece, muitas vezes nos revolta e muitas vezes nos faz descrer do perdão quando nós perdoamos muitas e muitas vezes e a pessoa reincide
e reincide na falta. Mas há um remédio maravilhoso para isso. Chama-se visão da imortalidade. Você está vendo um pedaço da tua vida. A doutrina espírita nos mostra que a vida não começa no berço e não termina no túmulo. Que nós todos passamos por experiências que temos a necessidade de passar diante das negatividades que fizemos no passado. Que muitas vezes essas experiências que hoje você está passando são mecanismos que a justiça divina permite para que você se reequilibre do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral, do ponto de vista psicológico. Se nós formos basear a vida apenas no ponto de vista físico dessa existência, também encontramos saída. Porque se você analisar a tua vida, sim, as pessoas que não gostam de você, as pessoas que você já perdoou e voltaram a te prejudicar, você tem razão. Mas dentro da tua vida como um todo, quantas coisas boas você tem na tua vida? Muito provavelmente, aí eu não sei, mas você pode ter um filho, uma filha, um marido, uma família, né? Pai, mãe, ter uma história de amor, seja qual for, ter motivos de alegria, seja no trabalho, com amigos, na família. E isso também é parte integrante da tua vida. Não foque tanto no lado negativo, porque quando a gente olha a vida, tem milhares de momentos e situações que nos fazem infelizes, mas existem milhões de motivos para nos fazer felizes e levantar. Então, eu convido você, minha irmã, a observar essas bênçãos que Deus te dá. E aí vai ficar mais fácil de você compreender quando Jesus diz perdoar 70 vezes 7 vezes. O problema do perdão não é o outro, porque quem erra, e erra conosco, ele está vinculado à lei. De um jeito ou de outro, ele vai reparar. O problema é a forma com que nós recebemos isso. Se você consegue perdoar, você se liberta. Se você não consegue ainda perdoar, você ainda está vinculado a ele, trazendo de forma inconsciente um pouco da pessoa que te agrediu no teu coração. Tá bom? Que Deus te ajude e te ampare para você se libertar. Muito bem. Perfeito. E a Josi, com certeza, compreendeu aí. Temos suas explicações do Evangelho. Gratidão por você ter essa ótima didática. Obrigado, meu. É isso aí, olha lá. Muito bom, meus queridos. Obrigado, Josi, pela sua participação, pelo seu testemunho. Eu acho que é muito importante isso, a gente se abrir, conversar. Sim, claro. Né? Porque esse é o caminho para o progresso, esse é o caminho para o conhecimento. É assim que se faz. Perfeito. Esteja sempre aqui conosco. João, quero te agradecer mais uma vez pela sua exposição, mas eu não vou deixar você desligar o computador hoje sem nos fazer mais uma prece. Sim, claro, com certeza. Vamos então novamente elevar o pensamento, abrir o coração. E diante de tudo isso que conversamos essa noite, desses convites que o egoísmo e o orgulho nos interceptam o caminho, vamos pedir a Jesus que nos fortaleça com o seu amor, com sua misericórdia, com seu perdão, para que nos fortaleçamos a perdoar, a compreender que o outro apenas nos trai, apenas nos persegue, apenas nos prejudica, porque no fundo, ele não consegue ser feliz.
todos nós, meus irmãos, procuramos a felicidade e rogamos a Deus que nos auxilie a encontrar a nossa através da prática do perdão e do amor a todos, inclusive aqueles que nos consideram inimigos. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Mais uma vez, João, muito obrigado pela exposição de hoje. Quero agradecer. Pode falar. Eu que agradeço, Marcelo, mais uma vez o carinho teu, né, nesse trabalho lindo que você desenvolve toda semana. Né? E agradecer também a todos os irmãos que estão aqui conosco, o carinho da companhia, a energia gostosa que a gente sempre recebe aqui. Obrigado, João. Sem dúvida, só é possível esse canal aqui porque pessoas como você e os nossos companheiros estão dispostos, né, a se unir para aprender, para se autoconhecer, né? Muito bem, gente. Quero agradecer, então, a presença de todos, desejar uma linda noite de segunda-feira para todos, uma semana de muita paz, muita alegria, e que possamos aqui nos reunir na próxima segunda-feira, às 19 horas. Se você é como eu e corre o risco de esquecer os compromissos, ativa aí o sininho aí, né? Se inscreva no canal da Associação Espírita e ativa o sininho aí, você vai receber as notificações das reuniões, porque não tem só essa aqui, não. Tem reunião às quintas-feiras também, onde os nossos companheiros, Sérgio, Leandro, Renato, Hilton, eles estudam as obras do André Luiz, às 19 horas aqui também. Então, marquem lá, se inscrevam e recebam essas notificações. Semana que vem nós estamos aqui de volta juntos. Obrigado, gente. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês todos.